Muito bem, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso estudo aí, da estatística e probabilidade, hoje vamos falar do box plot. E eu já começo com a definição e um gráficozinho construído para a gente destacar alguns elementos que são importantes aqui no box plot, tá? A definição é essa. O box plot é uma representação gráfica de um conjunto de dados, a qual permite avaliar rapidamente a dispersão dos mesmos, destacando os valores atípicos, né? Os valores que são discrepantes, né? Que estão muito acima do conjunto de dados, são valores muito mais altos ou que são muito mais baixos. O modelinho do gráfico é esse que a gente vai estar trabalhando, desse box plot. Ele pode ser construído assim, tanto na horizontal, como vocês estão vendo, como também na vertical. Eu optei aqui por escrever ele aqui na horizontal. Pois bem, vamos destacar alguns elementos que vão aparecer quando a gente estiver construindo. O que é que a gente precisa para construir esse box plot? A gente destaca que nessa caixinha, a gente tem sempre essa caixinha, esse retângulo, tá certo? E essa parte inferior da caixinha é o Q1, tá certo? É o primeiro quartil. Essa barrinha que divide o retângulo em duas partes, essa barrinha que fica tá pelo meio, tá, do retângulo, ela é a mediana, tá certo? A mediana que a gente chama de Q2, tá? É aquele valor que deixa 50% dos dados para a esquerda e, consequentemente, 50% para a direita. E aqui na parte superior do retângulo, a gente vai ter o Q3. É o terceiro quartil. Dentro dessa caixa, que está destacada de verde, desse retângulo, a gente vai ter 50% das observações, tá certo? Então, aqui nesse pedaço aqui, nessa caixa, contém 50% das observações. Beleza? Aí agora vem alguns pontos interessantes de serem calculados. Essa parte inferior aqui, essa barrinha inferior do gráfico, é o que a gente vai chamar de limite inferior. Eu vou escrever simplesmente como LI. É o limite inferior. Essa parte superior é o limite superior. Tá certo? A gente já vai ver como é que calcula eles. Você observa que tem uma estrelinha aqui do lado de fora. Depois do limite superior, apareceu uma estrelinha. Esse é um valor atípico, tá certo? É um valor que está acima, muito mais alto do que os dados, tá certo? É um valor muito mais alto. A gente vai ver num exemplo como é que a gente determina ele. Ele é um valor atípico, um valor discrepante, e também a gente costuma chamar ele de outlier. É um ponto fora da curva, né? Outlier. Como é que a gente determina esses limites inferior, o limite inferior e o limite superior? Esse limite, por exemplo, o superior, a gente vai ter que pegar a distância interquartil. Você lembra que a distância interquartil é a distância entre o Q1 e o Q3? É o tamanho é o comprimento, né, desse retângulo. É a distância interquartil. Onde está concentrado dentro desse retângulo, repito, 50% das observações do seu conjunto de dados. Você vai ter que, a partir do Q3, você vai poder andar para a esquerda com essa retinha aqui. Não precisa ser tracejada, não. Você vai poder andar com essa retinha que eu estou marcando aqui, que eu estou destacando. Você vai poder andar 1,5 vezes a distância interquartil, ou seja, o tamanho desse retângulo. Você vai pegar esse retângulo, o tamanho dele, e você vai poder colocar ele 1,5 vezes ainda. Por exemplo, se ele me disse 10, você poderia andar ainda para a direita com o valor 15, que é 10 mais 1,5 vezes o valor 10, né, que dá 15. Ou seja, para cá é como se você pudesse colocar, para a esquerda aqui dessa caixinha, você pudesse colocar um retângulo e meio a distância, tá certo? Deixa eu trazer isso para fórmulas que acho que vai ficar mais prático de explicar. E a mesma coisa é o limite inferior. Você vai poder andar para a esquerda 1,5 vezes o valor dessa caixinha. Aí você observa no gráfico que isso não aconteceu nesse gráfico, nesse box plot que eu estou trazendo para você. É porque vai acontecer o seguinte: ou você vai andar 1,5 vezes
para a parte superior 1,5, ou então você vai pegar o valor máximo das observações dos dados. Você vai ter que pegar o menor valor entre esses dois valores que eu estou dando para você. O menor valor entre o máximo dos dados e 1,5 o tamanho dessa distância interquartil a partir do Q3. A mesma coisa para o limite inferior. Você vai pegar o máximo entre o menor valor dos dados e 1,5 a distância interquartil, só que para a esquerda. Como é que a gente traduz isso para fórmulas, para não ficar para ficar menos confuso, que acho que falando assim está um pouquinho confuso. Ó, o limite inferior, como é que a gente vai definir ele? Essa parte inferior. Ela será o máximo entre os seguintes valores. O mínimo dos dados, e a partir do Q1, você vai andar para a esquerda, por isso que eu estou colocando menos, 1,5 a distância interquartil. Você vai pegar o máximo entre o menor valor dos dados e Q1 menos 1,5 a distância interquartil, que é andar a partir do Q1, é você andar para cá 1,5 a distância interquartil. E o limite superior é definido de maneira bem parecida. Ele será o mínimo entre o máximo dos dados e a partir do Q3 você pode andar 1,5 para a direita, para a parte superior, no caso aqui a direita. Vai a partir do Q3 mais 1,5 vezes a distância interquartil. Essas são as fórmulas para que a gente define o boxplot. Agora eu vou trazer um exemplo para que a gente construa todo esse boxplot e aí fique mais fácil de compreender. O exemplo é esse. Construa o gráfico boxplot que representa a nota dos 40 alunos de uma sala. Aqui a gente tem as 40 notas e eu vou construir esse gráfico de boxplot. Esse boxplot. Primeiro eu vou construir alguns elementos aqui que serão importantes. Primeiro deles, o valor Q1. Eu vou começar calculando o Q2, que eu acho que fica até dado mesmo, mas eu vou começar calculando o Q2. Como a gente tem 40 valores, lembra, 40 é um número par. Então, eu vou ter que pegar o número central. O Q2 é a mediana, né? O número central. Mas como são 40 observações, tem dois números no centro, que é o que está na posição 20 com o que está na posição 21. Quem está na posição 20 é o número 70. Primeiro observe que os dados estão ordenados em ordem crescente. Primeiro a gente tem que deixar os dados em ordem crescente. Pronto. Retomando, né? Então, você vai ter que fazer a média entre o 70 e o 70, que também está na posição 21. A média entre o 70 e o 70, você não precisa fazer. Ela dá 70, né? Somar os dois e dividir por 2. Vai dar 70 isso aqui. Então, o seu Q2, que é a mediana, vale 70. Aí, o que é que você faz depois? Você calcula o Q1 e o Q3. Primeiro quartil e o terceiro quartil. Deixa eu calcular o Q1 aqui. O Q1, você vai ter que olhar para os 20 primeiros dados e procurar a mediana desses 20 primeiros dados, né? Assim, o Q1, ou seja, ele será a média entre o cara que está na posição 10 e 11. Quem está na posição 10 é o número 50, vou marcar ele aqui. Esse aqui é o 10º elemento. Os dados estão organizados de 10 em 10. E quem está na posição 11ª é também o 50. Então, o Q1 aqui vai ser 50. E por fim o Q3. O Q3 vai ser a média entre... Você olha para os 20 dados, os 20 últimos dados, né? Ou seja, a partir do 21 até o 40, e vai pegar a mediana deles. Você vai fazer a média entre o cara que está na posição 30 e o que está na posição 31, que nesse caso é 80 os dois também. Então, o Q3 vale 80.
Aí, como é que esses primeiros valores já constroem a caixinha do boxplot? Eu vou fazer aqui, para ajudar, uma reta e marcar os valores de 10 em 10, tá certo? Começar aqui do 0, do 10, 20, 40, 100. Tentei dar espaços com tamanhos iguais. Não sei se ficou tão perfeito. Aí o que é que eu faço? Eu vou começar construindo a caixinha, aquele retângulo principal. A gente usa o Q1 como a parte inferior dele. Eu vou construir aqui. Q1. O Q2 será a mediana e eu vou até o 80. Vou parar aqui no 80. Mais ou menos legal. Para aqui no 80. Esse aqui é reta. E marco a mediana que está no 70. Mais ou menos por aqui. Um pouquinho mais para a esquerda. Ah, tá bom. Pronto, aí eu construí o retângulo principal. E agora o que é que a gente vai fazer? Vou calcular a distância interquartil. Vou precisar dela para determinar o limite superior e inferior. A distância interquartil será, então, Q3, lembra? Q3 menos Q1, ou seja, 80 menos 50, que dá 30, né? Vou colocar direto. 80 menos 50 dá 30. Então, você vai poder andar para a direita, para a parte superior, você vai poder andar mais uma vez e meia o valor 30 a partir do 80. Ou seja, uma vez e meia 30 dá 45. Então, você vai poder andar 45 para a parte superior. Você vai andar 45 para a parte superior ou você vai precisar somente andar até o valor máximo. Ou você anda uma vez e meia, que é esses 45, ou então você encontra o valor máximo. Se você encontrar o valor máximo do conjunto de dados, que é o 100, você para. Você não precisa ir alongar mais essa reta, tá certo? Então, você para aqui e fecha. Aí a parte superior já foi construída. O limite superior, nesse caso, é 100. Lembre que o limite superior é o mínimo entre o máximo dos dados e uma vez e meia o valor. Uma vez e meia o valor acrescentado com o Q3. Ou seja, 80 mais 45, que daria 125. Mas o valor máximo é 100. Então, eu vou pegar o menor desses, entre 100 e 125. Aí eu fiquei com 100. E a mesma coisa para a parte inferior. Você vai andar uma vez e meia, você vai pegar o máximo entre os seguintes valores. 50 menos uma vez e meia, o tamanho, a distância interquartil, que nesse caso dá, a gente já calculou, dá 45. Então, 50 menos 45 dá 5. Você vai pegar o máximo entre esses valores, o 5 e o mínimo dos dados, que é 0. Nesse caso, a gente vai fazer uma vez e meia, vai parar no 5. A gente vai andar uma vez e meia a distância dessa caixinha e a gente encontrou o 5. O 0 ficou de fora, né, desse gráfico. Você percebe que o 0 ficou de fora, porque uma vez e meia, 50 menos 45 dá 5. Esse gráfico ele para aqui no 5. E o 0, essa nota 0, ela ainda não ficou representada no gráfico. E aí, para representar ela, a gente coloca um pontinho aqui fora. Pode ser uma estrelinha, pode ser uma bolinha, um triângulo, qualquer coisa para você representar que tem alguém do lado de fora desse boxplot ainda. Então, esse é o nosso outlier, tá certo? Esse 0 é uma nota que ficou muito abaixo, um valor atípico, tá certo? Ficou muito abaixo dos outros valores dos dados, tá certo?